Vamos começar o nosso culto, então. Eu quero começar com a palavra, porque a palavra, ela é lâmpada, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Então, para iluminar tudo que a gente vai fazer hoje, da oração, daquilo que Deus tem, nós estamos aqui com a irmã Eliana, depois a irmã Eliana vai subir aqui também, dar um versículo, orar comigo. Então, vamos começar com a palavra para já abrir essa luz de caminhos, amém? Esse caminho de luz, desculpa. Vamos pegar a nossa Bíblia, então? Você sabe que eu estava falando com Deus, quinta-feira, e aí Deus falou comigo assim, traz para elas uma palavra de recomeço. Você sabe que o tema do ano das mulheres é recomeçar, né? E aí Deus falou comigo, traz uma palavra de recomeço, porque eu te confesso que lá em Guaíba, eu já fiz Guaíba, já fiz Viamão, e nenhum desses lugares foi uma palavra sobre o recomeçar, né? Elas tiveram ali a direção de Deus, mas não foi sobre ele recomeçar. E no retiro nós falamos de Deus ser o centro, mas quando eu fui falar com Deus, Deus falou, traz uma palavra de recomeço, de renovo. E é isso que eu quero trazer para você hoje. Nós encerramos esse propósito de recomeçar aqui na região de São Leopoldo, e depois nós vamos para sarando as feridas, né? Você sabe que as mulheres que vêm têm vários temas dentro do tema, né? Nós vamos para sarando as feridas, e hoje Deus deu uma palavra sobre isso, sobre nós recomeçarmos. Então, abre a tua Bíblia em Isaías, capítulo 43, Isaías capítulo 43, estava dizendo para a irmã, aqui é Mariluz, estava dizendo para a irmã Mariluz que achei linda a igreja de vocês, muito linda esse prédio, tudo muito, muito lindo, muito cuidadozinho, eu estava descendo ali, me achando nas escadas, encontrei a irmã, uma vez, muito bonita a igreja aqui, a regional. Isaías capítulo 43, versículo 16. Você sabe que essa palavra de Isaías foi a palavra que Deus me deu antes de eu assumir as mulheres que vencem. Eu estava num momento de oração com Deus e Deus me deu essa palavra. E eu sou uma pessoa que eu não guardo muito versículo. Quem é assim? Eu sei que existe, mas aonde, né? E eu não sou de guardar versículo. Meu marido não, ele sabe todos os versículos. E aí Deus me deu essa palavra e Deus falava no meu coração essa palavra em oração. Eu terminei a oração e fui catar onde estava essa palavra. E aí Deus falou para mim, eis que porém uma coisa nova. Só que Deus falou comigo exatamente assim. Mas o novo é num lugar que você já conhece. E eu disse, mas como que é o novo no lugar que eu já conheço? E aí Deus foi falando no meu coração na palavra. Quando o pastor Lauro me chamou, e nós conversamos, eu fiquei 15 dias em oração. Mas, para assumir as mulheres que vencem. Mas durante esses 15 dias de oração, no primeiro dia de oração, o Espírito Santo já me lembrou. Lembra daquela palavra? É o lugar que você já conhece. E as mulheres que vencem era um lugar que eu já conhecia. Já tinha sido coordenadora regional, sempre fui envolvida com as mulheres, então já era um lugar que eu já conhecia. Mas eu estava totalmente envolvida com a mídia, já não estava mais tão envolvida com as mulheres, né? Mas ali era um lugar que o Senhor tinha para que eu recomeçasse esse ministério. E quando eu fui preparar a palavra, Deus me lembrou dela, disse, vamos lá, porque essa palavra é sobre recomeçar. Diz ali no versículo 16, quem achou aí, diga amém. Amém. Versículo 16 diz assim, assim diz o Senhor, o que preparou no mar o caminho e nas águas impetuosas uma vereda. Vamos pular o 17, olha o 18. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não sabereis? Eis que porei no caminho deserto e rios no ermo. Então ele está falando aqui, que ele coloca um caminho no mar. Nas águas impetuosas, uma vereda, ou seja, uma estrada, um caminho novo nas águas impetuosas, amém? Amém. Um caminho no deserto, um rio no ermo. O ermo é um lugar desabitado. No meio da terra seca, ele vai fazer um riacho. É isso que ele está dizendo, amém? Aí você diz aí, peraí, pastora, a senhora falou de recomeçar no mesmo lugar, só que ele está dizendo para não considerar as coisas passadas. E é sobre isso que eu quero falar com você. Porque quando nós falamos sobre não considerar as coisas passadas,
Nós temos que ter um cuidado que não considerar não quer dizer que o passado vai deixar de existir. Quem dera nós pudéssemos pegar uma borrachinha e apagar o nosso passado. Não seria bom algumas coisas? Seria muito bom, mas não há como fazer isso. Então você veja que ele diz, não considerando, amém? Nós não podemos considerar. Aqui Deus está falando com o povo de Israel e eles estão saindo do exílio. Então ali Deus está dando uma promessa para eles de recomeço. E eles iam voltar para Israel. Não é uma terra nova, amém? É diferente de lá quando Deus tira o povo de Israel do Egito. Eles saem, caminham pelo deserto e têm uma provisão, o rio no ermo, amém? Eles têm uma estrada, né, em águas impetuosas, porque Deus abre o mar e não abre. Seca o rio Jordão. Eles passam por tudo isso, só que eles estão indo para uma terra qual eles espiaram e viram que mana leite. Aqui é um recomeço, é depois do exílio. Então aqui Deus não está falando daquela terra mais, porque eles vão voltar para casa e vão achar a terra como? Destruída. Destruída. Mas eles vão voltar para a terra deles. Eles vão voltar. Mas aí eles vão precisar não considerar as coisas passadas. Eles vão ter que lembrar daquela terra boa, mas não considerar o passado. O que eles passaram? A luta, a dificuldade, a perda de tudo. E aí Deus vai falando de recomeço, de provisão, de estrada no meio de águas impetuosas. Ele vai dizendo, eu farei. Mas aí ele diz, no versículo que nós lemos, o 18, o que ele diz? Não vos lembrei das coisas e nem considerei as antigas. A luta, aquilo que vocês não considerem mais, mas ainda vai existir na lembrança, no pensamento. E aí queríamos nós ter um controle disso. Gostaríamos ou não gostaríamos de não lembrar? Nós não conseguimos ter esse controle. As lembranças vêm. E quando vem as lembranças, é ali que a palavra de Deus, que é pela fé, ela precisa estar mais forte. É essa fé em Deus, na palavra de Deus, que tem que estar mais forte. Daí ele diz, no versículo 19, eis que farei uma coisa nova. E agora sairá a luz, porventura não sabereis? E aí eu quero te perguntar nessa manhã, você sabe o que Deus tem para você? Pastor, eu sei, mas ainda estou nas águas impetuosas, no deserto, na sequidão. Então, nesse lugar onde você está, ele vai colocar o rio no ermo, amém? Ele vai abrir a estrada. E como que eu faço para viver isso? É na fé. Eu quero te mostrar um homem, uma passagem conhecidíssima que é em Mateus 14, abre lá, que é Pedro. Pedro, ele anda sobre as águas e aqui nós vamos ver uma ousadia de fé. E nós vamos ver uma ousadia de recomeço. Mateus capítulo 14, versículo 16. Acharam ele, irmãos? Amém? Amém. Mateus capítulo 14, versículo 16. Não é 16, é 24. Desculpa, bem que eu vi que não podia ser 16. Capítulo 14, versículo 24. Diz assim, ó. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Versículo 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo sobre o mar, assustaram, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir contigo sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus.
Versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou, dizendo: Senhor, salva. E logo, Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou. Nós falamos muito, eu já preguei sobre isso, da ousadia do Pedro no dizer: Senhor, se és tu, me faz andar sobre as águas. Ele fez isso. Senhor, se és tu, me faz andar. Não te fala sobre essa ousadia. E ele anda sobre as águas. Então ele recebe ali um caminho, uma estrada por águas impetuosas. É ou não é? Lembra que nós vemos em Isaías? Ele recebe esse caminho. Ele está caminhando e o vento está ali, né? Aquela loucura. E aí ele sente medo e ele faz o quê? Agora pensa comigo, né? Jesus está lá. Ele sai do barco, ele anda sobre as águas. Ele está no caminho sobre águas, sobre vento, sobre tempestade. Ele está ali na vereda que o Senhor faz. Ele afunda. A Bíblia diz que logo Jesus o socorre, certo? E aí vai para a parte. E quando eles sobem no barco, cessa a... Agora pensa comigo, tá? Vamos fazer um momento aqui. Aqui é o barco, tá? Jesus está lá na parede. Ele disse: Senhor, se és tu, me faz andar sobre as águas. E até você. Ele sai e ele começa a caminhar, certo? Num determinado momento, ele sente medo e ele está perto do barco ou longe do barco nesse momento? Longe, porque ele já estava caminhando sobre as águas. Aí Jesus o socorre. Nesse momento que Jesus o levanta, eles voam imediatamente para o barco? Não. Diz: e quando? Ou seja, no momento em que ele afunda, que Jesus o socorre, eles têm que continuar o quê? Então, mesmo diante do medo, mesmo diante da falha, mesmo diante dele ter sucumbido aquilo, no momento em que ele pede socorro e Jesus o levanta, ele tem a oportunidade de recomeçar e continuar vivendo um sobrenatural incrível, que é de andar sobre as águas. Você consegue ver isso? Quantas vezes nós temos perdido tantas coisas na presença de Deus porque achamos que nunca mais vamos viver a glória que um dia vivemos, a bênção que um dia vivemos, a unção que um dia vivemos, sendo que o nosso Deus é o mesmo, ele não muda, a palavra dele não muda, passa céus e terra. Só que quando nós sucumbimos, o que a gente pensa? Acabou para mim, nunca mais será a mesma coisa. Nunca mais eu vou conseguir de novo. E não é verdade. Porque Pedro continuou andando sobre as águas. E aí, vamos ser bem sinceros, ele estava indo, Jesus estava lá. No momento em que Jesus o socorre, ele passa a andar já com Jesus de que forma? Do lado. Não é mais avistando, mas é Jesus aonde? Do lado. Ele dá aquela repreensãozinha, porque quanto mais perto de Jesus nós estamos, mais o Senhor nos repreenderá às vezes, amém? A gente dá aquela, Espírito Santo já vi meu filho, a gente dá aquela passada, o Espírito Santo já dá aquela, né? Já vem aquele puxãozinho de orelha, porque quanto mais próximo do Senhor, mais apacentados pelo Senhor nós somos. Então, quando ele socorre Pedro, ele já diz: por que duvidastes, homem de pequena fé? Ou ele já dá uma puxadinha ali. Mas ele está com Pedro. E Pedro está vivendo o sobrenatural. Então, minha irmã, coloca no teu coração. Você nunca mais vai viver o que você um dia viveu, uma glória. Você vai viver ainda melhor. Porque aí eu vou te mostrar. Lembra que eu falei que lá de Isaías quero falar para o povo de Israel? Olha Ageu. Vamos achar esse pequeno aí. Ageu capítulo 2. Pede ajuda aí, qualquer coisa. É lá aqueles pequenininhos, tá? Depois de Sofonias. Ih, pastor, agora o que foi?
Um pequeno perdão, e depois é Zacarias, é tudo pequeno. Quem que canta a musiquinha do missionário desse livro? Eu canto na minha cabeça. Só que eu não sei o que vai acontecer contigo, o que acontece. Eu vou, Oséias, Joel. Aí eu começo de novo a musiquinha. Oséias, Joel. Eu vou começando nas paradinhas. Achou aí? Ageu capítulo 2, versículo 9. É o retorno. Amém? Amém. É o povo de Israel chegando lá na terra desolada. Retornando. Eles só tinham a palavra. Mas diz o seguinte, a palavra a qual eles tinham, versículo 9. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ele fará de novo, mas ele fará de novo ainda melhor, maior. Você entende isso? Porque o Pedro andou sobre as águas avistando Jesus. Mas depois que ele caiu, ele anda sobre as águas com Jesus do lado. Pastor, isso não diz na Bíblia. Mas vai no contexto. Amém? Jesus o socorreu e disse, fui Pedro, vem atrás. Não. Fala que quando eles entraram, então os dois entraram, cessou a tempestade. O Pedro continuou tendo uma vereda nas águas impetuosas, mesmo depois da falha, mesmo depois de sucumbir o medo, mesmo depois da dificuldade. O povo de Israel continuou tendo a palavra e a promessa de uma casa gloriosa, mesmo depois de regressar e ver tudo destruído. Amém? A palavra não muda, e da mesma forma que a palavra na nossa vida não muda, o sobrenatural do Senhor não muda. O poder de Deus, a capacidade de Deus de fazer coisas grandiosas na nossa vida. Então, minha irmã, não importa até onde você foi. Se você decidir hoje fazer como Pedro e clamar, Senhor, socorre-me, Ele te socorre e te faz novamente andar sobre as águas. Porque você precisa entrar no barco de volta. Porque a tempestade vai cessar. Amém? E você tem muita coisa para viver no Senhor. Você consegue entender isso? Tem muita coisa para você viver no Senhor. Tem muito que Deus quer fazer na tua vida. Mas para isso você precisa não mais considerar. Não é esquecer do passado, é não mais considerar. Porque você não vai conseguir esquecer. A gente esquece das coisas que para trás ficaram. Esquece não viver mais lá. Amém? Não tem como viver no passado. Não tem como eu querer retornar ao passado. Mas eu posso olhar lá para trás, ver aquilo que não deu certo, ver aonde eu falhei, não cometer o mesmo erro. Amém? Amém. Quem que já errou de forma no passado e tem vergonha? Levanta a mão. Vou explicar. Sabe aquele erro que tu cometeu, que tu lembra e tu faz assim, ó, meu Deus, onde eu estava com a cabeça? Quem já cometeu isso? A gente já cometeu, a gente diz, meu Deus, que vergonha. A gente sente vergonha de alguém, não, a gente sente vergonha de nós mesmos, é ou não é? Só que aí ele diz, esse erro qual tu cometeu e tu te vergonha, lembrar dele te faz não errar mais naquilo, é ou não é? Eu não posso falhar isso aqui eu não posso falhar. Então, quando nós temos esse entendimento que nós não vamos apagar o passado, botar numa borracha, porque não tem, ele vai de vez em quando nos assombrar. O diabo lembra, usa pessoas, é ou não é? Mas aí eu uso o meu passado para lembrar do que eu fiz e não vou fazer, do que Deus fez e pode fazer muito mais. Amém? Do que Deus fez e pode fazer muito mais. Quando eu olho com esse olhar, é porque eu não estou mais considerando o passado. É que eu não estou mais vivendo lá. Eu estou vivendo novo, no recomeço do Senhor.
Tem vezes que nós colocamos na nossa cabeça e romantizamos. Não, o dia que eu mudar isso, o dia que eu mudar de emprego, nossa, no novo emprego eu vou ser diferente, sendo que eu posso ser diferente hoje. Ah, não, quando eu vou para uma nova igreja, porque lá na nova igreja eu vou ser diferente. Não, você não precisa da nova igreja, porque não é o espaço físico, não é o lugar, não é o tempo, é aqui dentro. A transformação, ela é de dentro, é aqui dentro que precisa ser renovado. É aqui dentro que precisa recomeçar. Veja, quando Pedro volta, as águas continuam impetuosas. A tempestade continua. Aí Jesus fala, homem de pequena fé, por que duvidaste? Aí Jesus está ali com ele. Mas as águas continuam impetuosas. Vão cessar quando ele entra no barco. E aí eu te digo, é a última tempestade que Pedro vai passar? Não. É no meio de locomoção deles. Não vai ser a primeira. Depois nós vamos ver, e eu até falava na live semana passada, que eu fiz a live, eu falava sobre isso, sobre as tempestades da vida. E quando nós olhamos para a Bíblia, vamos ver os discípulos em várias tempestades, porque era, na época, o meio de transporte deles. Eles tiveram várias tempestades, e algumas nem relatadas. Porque é muito pouco o que nós temos relatado, perto do que eles... Nós não vamos parar de ter tempestade. Agora, quando aqui dentro a palavra está viva, está forte, aí ela é eficaz, ela é verdadeira, aí ela me faz andar sobre as águas, ela me faz usufruir desse caminho, dessa vereda em águas impetuosas. Tinham outros dentro do barco, mas só um caminhou pelo caminho que ele fez, pela vereda. Só um caminhou, só um teve coragem. Significou que a coragem era inabalável? Nós não somos inabaláveis. Nós não somos perfeitos. Eu erro, você erra. É verdade ou não é? Erramos. Quem dera não errar. Errássemos. Nós erramos. Mas ainda diante de tudo isso, o poder dele não muda. Nós clamamos e retomamos. Retomamos com ele. E retomamos ainda mais fortes. Porque sabemos onde falhamos. Não falharia mais aqui. Porque sabemos do que ele é poderoso e é capaz para fazer. Ah, pastor, mas eu lembro de um tempo na minha vida em que Deus foi assim, 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 grandioso, maravilhoso. Esse Deus ainda existe. Amém? É a glória do recomeço. A glória do recomeço, ela é muito grande. Abra a tua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Vamos voltar lá para o Novo Testamento. Hebreus capítulo 12. Versículo 12. Olha o que Deus fala para nós aqui. Portanto, 12. Portanto, quem achou que amém? Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas aos vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Veja, então tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Tem hora que a gente tá assim, tá ou não tá? Gente, essa semana eu tava assim. Essa semana eu tirei o meu aparelho não faz muito tempo. Foi, eu acho que mês passado, no início. E eu senti uma dor aqui. E eu pensava que era do quê? Do aparelho. Quem já usou os aparelhos aí? Dá umas dor do nada. Tu pensa o quê? Era o aparelho. E eu achava que a dor era do aparelho. Teve um dia que eu até falei, disse, eu sinto uma dor aqui. Ele olhou e disse, não, velho, mas não tem nada. Eu disse, então tá bom. Aí tirei, eu tinha um implante que fiz aqui, fiz o implante e tudo. De vez em quando vinha aquela dor. Eu dizia, será que agora é um implante? Eu achando o motivo da dor, né? Aí, segunda dor veio com tudo. Eu disse, meu Deus, eu vou ter que procurar. Tem alguma coisa aqui, tem uma cárie, tem alguma coisa. Fui no dentista já preparado.
né? O pior, que o dentista é caro. O pior é aqui, ó. Eu sou pão dura. Quem é pão dura aqui? Vocês ficaram com vergonha. Quem é que é pão dura aqui? Vocês são do meu time. Gente, eu sou pão dura. Ontem eu saí para comprar um sapato, tá? Porque eu precisava. Entendeu? Não é porque eu estava com vontade. Porque o meu preto estava muito feio. Vou comprar um sapato. Vou comprar um sapato no qual a pessoa já está com ele no pé. Eu sou dessas, entendeu? Saí para comprar um sapato. Aí olhei em todas as lojas na vitrine primeiro. Eu vou olhando o preço, entendeu? Que se eu entro, eu me sinto constrangida a comprar. Então vai que a vendedora é boa demais. Esses dias eu entrei numa loja, gente, eu saí com muita roupa, porque a vendedora era boa demais. Tudo que eu vestia, ela dizia, nossa, e eu me sentindo. Então eu só entro quando... Aí eu olhei todas as lojas naquela loja e disse, esse sapato que eu quero. Eu entrei. Aí estou eu lá escolhendo sapato e tal. Mandei pro meu marido e disse, amor, tu acha que é demais esse salto? E ele respondeu, não. E ele tinha que fazer uma visita no hospital e me deixar no shopping. Aí ele falou assim, já tô indo. E eu disse, tá bom. Aí eu olhei, Gabriel, você me mostrou um outro do mesmo modelo, porque eu gostei do salto. E eu disse, nossa, que bom ver aí pra mim e tal. Aí daqui a pouco eu mandei e meu marido falou, amor, eu já tô quase indo. Eu disse, eu já comprei. Ele, o quê? Eu disse, não, eu já comprei. Comprei 2 dele, Fujam para as Colinas, é o Apocalipse. Porque ele falou, e eu vi na voz dele, que a pressa de vir é a preocupação dele de que eu saísse da loja sem comprar. Porque é assim que eu sou, de tão futuro que eu sou. Eu sou pão dura. Aí essa semana eu disse, meu Deus, eu vou ter que ir no dentista. Já fui preparada, né, para facada. Cheguei lá já pensando que eu ia ter que fazer um canal e tal. Aí ele olhou. Se dói aonde? Eu disse, não sei exatamente. Que dor de dente é assim, né? Está doendo até meu ouvido já. E aí ele procura, achou. É uma cárie no siso. Nós vamos ter que arrancar o teu siso, porque não tem como recuperar. Não vale a pena, ela atrás, né? Vamos arrancar. Eu pensei assim, isso segunda eu passei com dor, tá? Isso foi na terça. Eu pensei assim, quinta-feira eu tenho que estar lá do lado da deputada Eliana, da irmã Eliana. Como é que eu vou fazer? Não dá para tirar. Isso é terça. Sábado tem São Leopoldo. Eu olhei para ele e falei assim, eu aguento até segunda? Ele olhou para mim. Aguento. Aguentou até agora? Aguento. Gente, pense assim, ó, que eu não aguentava mais sentir dor. Quarta-feira eu já tinha tomado tudo, eu já estava chapada. Já não sei. E não passar, que dor de dente é triste, né? Olha, e eu passava, e eu tinha que gravar coisa para a página, tinha que gravar coisa, não gravei nada, não tinha ânimo, sabe? De botar. Aí, quarta de noite eu me chapei. Quinta-feira eu me chapei e me arrumei. Me chapei, gente. Aí, quinta-feira eu fiquei lá no deputado, doeu bem pouquinho. Eu disse, o chimarrão eu parei de tomar. Porque, claro, eu dou um chimarrão quente, né? Um negócio inflamado. Aí eu tô me controlando no chimarrão, tá controlando a dor. Desde quinta eu tô melhor. Mas eu me senti assim, ó, sabe? As mãos estavam aqui, os joelhos estavam assim. Então tem vezes que a gente tá assim, é ou não é? Uma enfermidade, uma opressão. Tem opressão que nos deixa, né? Nos deixa assim. Aí ele fala ali, ó, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos. Ele sabe que às vezes a mão está cansada. Amém? Ele nos conhece. Ele não ignora isso. Há momentos em que as mãos estão cansadas, que os joelhos estão assim, ó. Que a vontade é não levantar da cama. Ele sabe que às vezes você está passando por período na tua vida em que você está se arrastando. Mas ele diz, tornai, vai de novo. Amém? E aí não vai de novo somente pensando na solidão do ir de novo. Pensando, vai de novo porque eu estou com quem? Com você. E aí ele diz no versículo 13, e fazei veredas direita para os vossos pés. Como que eu faço essa vereda? Pela fé. Pela fé que eu faço essa vereda. E aí, para nós encerrarmos, 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. Versículo 16. E aí, diz assim, quem achou, diga amém. Por isso, não desfalecemos. Espera aí, pastor. Você acabou de dizer que a gente está acesa, está dizendo que não temos que desfalecer.
Sim, não pode. Tem vezes que a gente está aqui, ó. Mas aí como? Olha, diz ali. Mas ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, tem vezes que no exterior a gente está acabadinho. Eu, essa semana, estava acabada, gente. Tu olhava para mim, cadê a minha ministra? A minha ministra está subindo aqui, a ministra Jéssica. Estava eu lá com a minha mantinha. Aí a pastora teve live agora com a irmã Tereza e a pastora Josi. Quem conseguiu assistir? Você assistiu? Eu assisti, mas assisti no outro dia. Porque no dia, quinta-feira, eu cheguei, tomei um banho bem quentinho, tomei o remédio, porque eu estava no exterior, estava acabado, de dor, de cansaço. Aí no outro dia eu fui lá, ouvi a live da pastora, da irmã Tereza. A irmã Tereza falou sobre Jonas e falaram na live sobre recomeço. Então, às vezes, tem momentos que o exterior cansou, amém? Tu vai precisar dormir um pouquinho mais. Tu vai precisar de um tratamento médico, sabe? Não tem erro nenhum. Você vai precisar cuidar do exterior de uma forma natural. Mas o interior, esse se renova de dia em dia. No interior, eu estou aqui, eu estou na oração, eu estou permanecendo, eu estou orando e o Senhor está me renovando aqui dentro. Porque o recomeço começa aqui dentro. O povo de Israel precisava entender, quando aqui dentro tivesse o recomeço, eles teriam força para reconstruir. Amém? Quando eu entendo que aqui dentro eu recomecei, aí eu tenho força para levantar as mãos cansadas, amém? Os joelhos desconjuntados, aí eu tenho força, porque essa força não vem de fora, não vem de forma exterior, ela vem da onde? Do meu interior. Do meu com Deus, do meu momento de intimidade, do meu momento de oração, e é esse que não pode cessar, mas é através de o homem exterior ser atingido que o interior para de se renovar. É ou não é? Às vezes as lutas são tantas que você perdeu o desejo de orar. Você está cansado, você não aguenta mais, e aí você não ora, e aí você não vem na igreja. Minha irmã, levanta a mão cansada. Amém? Os joelhos desconjuntados, vamos fazer veredas pela fé, porque ainda que as lutas venham, ainda que haja tempestade, Ele está abrindo caminho no meio do mar, amém? Ele está botando o rio no ermo, Ele está fazendo ter fonte onde há sequidão. Ele está, desde que aqui dentro em mim haja essa fé de um Deus de recomeço, amém? De um Deus de renovo, de um Deus forte, de um Deus poderoso. Nós vamos fazer uma oração agora, vamos fazer essa oração em duas partes, e a primeira parte será para esse interior, amém? Depois eu quero orar também por você que tem uma dor, que tem um problema, eu quero orar por você. Mas agora a gente vai orar pelo interior. Agora a gente vai levantar as mãos cansadas. Amém? Pode ficar de pé em nome de Jesus. Nós vamos fazer duas partes da oração. Aí na segunda oração, na oração da fé, eu vou chamar a irmã Tereza, a irmã Marinhos para orar comigo, a irmã Eliane também vai orar comigo. Mas nessa primeira parte nós vamos fazer uma oração de levantar as mãos cansadas. Amém? Agora você vai abrir uma vereda. É o teu tempo, minha irmã. Você veio aqui porque Deus queria falar contigo sobre esse recomeço. E Ele começa aqui dentro. Amém? Ele começa aqui, Deus curando o teu interior em nome de Jesus.